Boa noite a todos vocês. Hoje, dia 22 de setembro de 2021 e graças a Deus a gente inicia mais uma live semanal. Como a gente faz toda semana, né? Eu e vocês aí, né? Cada um nas suas casas, né? Para aprender um pouquinho mais, a gente compartilhar um pouquinho mais de informações, a cada semana um tema diferente, um tema que de maior interesse geral, né? Eu sempre faço uma pesquisa ou diante das tendências atuais, ou dentro da minha experiência clínica, ou por conta de dúvidas que os seguidores me mandam, meus pacientes, e aí então eu vou selecionando os temas para poder fazer essa live semanal. E essa semana, sim, boa noite a todos vocês que estão entrando. Oi, Fabiana, Fabiola, tudo bem? Boa noite a todos. Entrou aí Anchieta, Maria, Lucimar, né? Então, Thelma, todas vocês que estão entrando, muito boa noite. Espero a gente ter essa horinha aí bem produtiva. Um assunto, como eu falei para vocês, de interesse muito grande, muito polêmico. Toda vez que a gente fala sobre carboidratos, gera sempre muitas dúvidas, muitas polêmicas, porque eu escutei, porque eu li, porque eu fiz, porque, enfim. E hoje eu quero aqui compartilhar a minha experiência da área clínica, como eu faço com meus pacientes, como eu oriento meus pacientes, todos os novos estudos, o que a gente tem escutado falar a respeito dos carboidratos. Eu quero passar isso então para vocês, eu achei oportuno a gente estar falando nisso, né? Enfim, e esse é o tema da live de hoje. Carboidratos, gente. Quais carboidratos? Quanto eu devo comer de carboidrato? Né? Em que momento do dia os carboidratos podem entrar? Primeiro a gente precisa entender uma coisa, né? Que carboidrato é um macronutriente, assim como as proteínas, assim como as gorduras. Então a gente tem 3 macronutrientes: carboidratos, proteínas e gorduras. Antigamente, gente, há 30 anos atrás, quando eu me formei, as dietas, naquela época, a gente fazia as dietas, um plano alimentar, ele tinha que ser composto com 50%, 60% de carboidratos. Era a base da pirâmide alimentar. Vocês já devem ter visto, oi Vaz Galvão, que antes a gente olhava aquela pirâmide como um sinalizador, um demonstrativo de alimentação saudável, né? Então a gente tinha ali aquela pirâmide e na base da pirâmide ficava os carboidratos. Então o que a gente tinha que dar mais para as pessoas, né? Maior quantidade das calorias da dieta tinham que vir à base de carboidratos. Só que isso foi se alterando, foi se mudando, porque os estudos foram sendo feitos e diante da evolução humana, do estilo de vida da humanidade, isso teve que ser mudado, porque a gente viu que com o passar dos anos as pessoas têm abusado demais, têm consumido muito carboidrato, em excesso principalmente de carboidratos refinados, de carboidratos simples. Esses carboidratos têm trazido à nossa população várias doenças. Então, o que hoje nós temos como epidemias, né, a nível de doenças, são a maioria delas ocasionadas pelo excesso de carboidratos. Porque carboidrato é uma coisa muito palatável, é muito gostosa, é muito viciante, é muito fácil da gente obter, ela é barata. Então, por conta de todos esses motivos, né, a gente sabe que as pessoas têm fortes tendências a consumir sempre excessos de carboidratos. Eu li um estudo, gente, que ele me fala que eu tô falando, nós estamos em 2021, na década de 70 a gente consumia 20 vezes menos carboidratos do que a gente consome hoje. E os carboidratos são dados até de uma forma
bem inoportuna durante a gestação, para as crianças. Então eles estão, às vezes o presente, né? O pai quer acalentar uma criança, ou tá doente, ou alguém que você vai visitar, quem que você leva? O carboidrato, o doce. O doce tem muito, ele remete muito esse sentimento, né? De prazer, de bem-estar, de conforto, né? Então por isso é uma dos alimentos hoje mais consumidos. Mas esse tipo de carboidrato que faz com que tudo isso aconteça, vicia, seja mais prazeroso, mais palatável, que traz doenças, são os carboidratos, gente, simples, os refinados. Porque existem dois tipos de carboidratos: o carboidrato simples e o carboidrato complexo. Quando a gente fala de carboidrato simples, é uma molécula que se digere rapidamente. Então, a hora que eu como um carboidrato simples, que eu tenho aí tanto monoinsacarídeos, que é a glicose, que é a galactose, que é a frutose, que é a sacarose, que é a maltose, que é a lactose. Isso tudo é monoinsacarídeos, são todos açúcares, todos carboidratos que se digerem rapidamente. Quando o carboidrato se digere rapidamente, como esses simples, esses que já são processados e tudo mais, a gente tem uma glicemia muito alterada rapidamente e a gente tem uma insulina muito alterada. Então toda vez que chega a glicose na circulação, eu mando um estímulo para o pâncreas para ele poder liberar a insulina, que é a insulina que vai pegar esse carboidrato e jogar para guardar nas células, tá? Porque tá chegando muita glicose de uma vez só. E aí, se chega muita glicose de uma vez só, eu vou encher minha célula lá no músculo, porque os carboidratos se armazenam na forma de glicogênio no músculo e no fígado. Então eu vou lá jogar o carboidrato para dentro para ser guardado, e o que não cabe mais no fígado, que é pouca quantidade, e o que cabe no seu músculo, quer dizer, por isso que quanto menos músculo, menos cabe carboidrato, menos necessidade ainda eu tenho de comer carboidrato, eu vou guardar na forma de gordura, na forma de triglicérides. Então, quando eu como muito carboidrato simples, quando eu como muito carboidrato refinado, sacarose, lactose, maltose, glicose, eu vou estar preenchendo mais rapidamente minhas células de gordura, recheando essas células de gordura, e vou aumentando cada vez mais meus triglicérides, certo? E fora que a gente tem muito açúcar invisível, como a gente tem o sal, a gente tem o açúcar invisível. Quando vocês olham hoje um rótulo alimentar, um rótulo de um produto alimentício, né, de um produto industrializado, você dá uma olhadinha e vê quantos tipos de açúcares tem lá. Então, um açúcar que você nem vê, ele está ali presente, né? A gente conhece o açúcar refinado que você toma, que você põe ali no seu cafezinho, no seu chá, ou você adoça a sua receita, mas você às vezes come uma torrada e você vê a quantidade de carboidrato que ela tem simples. Até hoje eu falei isso nos stories: quando vocês comprarem um produto alimentício, se o carboidrato tiver em primeiro item lá na lista da composição nutricional de ingredientes, é porque ele está em maior quantidade. Então cuidado, e geralmente são carboidratos simples, aqueles que se transformam em glicose rápido, aumentam muito a insulina, vão gerar mais fome, mais gordura, vão fazer mais inflamação, né? E vão causar uma série de coisas que eu ainda vou falar para vocês. Esses têm uma carga glicêmica alta. E quando a gente fala carga glicêmica, índice glicêmico, ele está diretamente relacionado com a velocidade que ele se transforma em glicose e a quantidade de glicose e de insulina que é remetida aí na sua circulação. E não sei se vocês sabem, mas a insulina em excesso, que deve ser sempre medida nos exames laboratoriais, ela tem que ser abaixo de 5. E sabe quem tem insulina abaixo de 5? Raras pessoas, né? Ana Júlia Salim, ai meu Deus, pois é. Então, quando você tem a sua insulina, nem tô falando da glicose, hein, gente? Quando você tiver a sua insulina acima de 5, acima de 10, que ainda é razoável, grande parte das pessoas, mas a maioria tem
15, 20, 30 e assim vai. Isso quer dizer que eu vou ter mais risco de contrair várias doenças, como resistência, já estou na resistência insulínica quando a minha insulina está alta. Eu vou ter muito mais chance de adquirir meu diabetes, uma esteatose hepática, doenças cardiovasculares. Não é só obesidade, gente. Não ligue em carboidrato só a obesidade, ao engordar, eu preciso diminuir carboidratos por causa que eu quero emagrecer. Não, ele está envolvido em todas as doenças inflamatórias. Esse tipo de carboidrato, que é o carboidrato simples, é aquele que se transforma em glicose rápido. E eu vou falar alguns produtos para vocês que vocês julgam ser saudáveis, mas que não são nada saudáveis, que só tem apelo de marketing de ser carboidrato bom. Mas calma, né? Senão eu vou me antecipar demais. E eu quero dizer, doutora, e aí, quais são os complexos? Quais são os carboidratos bons? Se eu estou te falando que esses carboidratos simples são os que devem ser mais evitados, se não excluídos. Agora, os complexos são aqueles do reino vegetal. Eu tenho ali o amido. O amido é um complexo. O amido está presente no feijão, na lentilha, no grão de bico, na ervilha, na soja. Eu tenho aí presente na batata, principalmente batata doce, porque a batata inglesa já tem índice glicêmico bem mais alto, né? Eu tenho na batata doce, eu tenho na mandioca, no inhame, na abóbora. Então, quando eu tenho tubérculo, cenoura, beterraba, eu tenho bastante aí a questão do amido. Eu tenho o arroz, tem bastante amido, né, que é um cereal. Então, o amido está presente nesses grupos de alimento. Na quinoa, é um excelente cereal, que além de carboidrato, ele tem proteínas, excelente. Então é um dos carboidratos que a gente tem que elencar como sendo the best carboidrato, um dos melhores carboidratos. E também está presente muito, aonde, gente? Nas frutas, né? Nas frutas, mas nas frutas que tem o quê? Casca e bagaço, que eu tenho a celulose junto. Por quê? Porque quando eu tenho, mesmo que eu tenha a frutose da fruta, mas se eu tenho a casca, o bagaço ali preservado e eu como a fruta com essa casca, com o bagaço, que eu tenho a celulose, eu vou ter um carboidrato complexo, eu vou ter uma velocidade muito mais lenta de digerir essa fruta do que se eu pegar e fazer um suco dessa fruta, que daí eu vou tirar a celulose, que é um carboidrato complexo, e aí eu vou fazer com que só a frutose chegue rápido na circulação, porque ela fica como sendo um carboidrato simples. Então aí ela vai alterar minha glicemia e vai alterar minha insulina. E não quero isso. Isso não é saudável e não é legal também para quem quer reduzir o peso, certo? Então, a fruta tem esse detalhe, gente. Não é só a fruta, eu vou falar também isso para vocês, além das frutas, todo o processo que eu fizer no alimento, eu posso modificar o índice glicêmico. Então, quanto menor índice glicêmico eu tiver no meu carboidrato que eu escolher, eu vou ter melhor condições de digestibilidade, vai digerir mais lentamente, vai absorver mais lentamente, vai dar saciedade por mais tempo, vai manter mais minha glicemia, vai manter mais a minha insulina e vou evitar que esse carboidrato vire gordura, aumente meu triglicérides e cause os prejuízos que eu acabei já de mencionar alguns. Certo? Então, lembrando, processo do alimento, pré-preparo, a forma que eu apresento, que eu vou preparar o alimento, modifica ele completamente. Ele pode ser saudável de um jeito e ruim para mim consumir de outro, o mesmo alimento, se eu não souber preparar de uma maneira correta, tá? Por isso que nós temos também a nutrição, quando a gente fala, a parte de gastronomia funcional, ou seja, quando eu faço uma receita, eu tenho que pensar também em aproveitar o máximo desse alimento e manter mais as propriedades funcionais dele. Se eu quero dar saciedade, se eu quero melhorar trânsito intestinal, se eu quero fazer baixar índice glicêmico, eu tenho que saber de que modo eu vou preparar esse alimento. Então, a preferência sempre, gente, são pelos carboidratos complexos. Aqueles que estão presentes na casca dos vegetais, na casca das frutas, no bagaço, ou no amido que estão nos grãos, ou no amido que estão nas raízes, certo?
Lembrando que tudo isso ainda tem todas as fibras associadas, então isso tudo faz com que eu tenha uma energia por um tempo prolongado, porque a gente não pode esquecer que carboidrato, gente, é fonte de energia. Então, para me manter a minha energia estável, não fazer aqueles picos, né, de melhor energia, depois cai a energia, eu fico down, eu fico mole, ai, doutora, o que que acontece? Eu tenho que manter um fracionamento, comer meu carboidrato de forma fracionada ao longo do meu dia, que é um carboidrato do bem, como eu falei esse para vocês, que são esses carboidratos complexos, né? E aí eu vou manter estável minha glicemia. Ela não vai ficar a gente não fica nem hipoglicêmica e nem hiperglicêmica. Porque o que que acontece? Como o cérebro, por exemplo, da gente só funciona com glicose, se faltar muito carboidrato, eu vou pegar a proteína e transformar ela em açúcar. Então, por isso que é legal, às vezes, a gente manter um pouco de carboidrato ao longo do dia para evitar uma quebra da minha proteína na forma de eu transformá-la em glicose e fazer uma sustentabilidade aí, uma energia para o funcionamento cerebral, tá certo? Então, eu mantenho minha energia se eu tiver carboidratos complexos fracionados ao longo do dia em quantidades adequadas. Por isso que hoje, oi Zilma, Maria Aparecida, peraí, Suazoa, é isso, ó, nome difícil, né, Silene. Então, por isso que hoje, gente, muito embora às vezes o paciente nem tá querendo, tem foco de emagrecimento, a gente faz uma dieta que a gente chama low carb. Então, diferente do que eu fazia lá atrás, há 30 anos, e a nutrição é isso, gente, é ciência. Não, o que eu falo hoje, talvez daqui 5 anos eu não vá falar mais. A gente tem que estar sempre se atualizando. Então hoje, meus planos alimentares, eles têm de 20%, em média, 20%, 30%, né, de alimentos fontes de carboidratos, dentro da composição calórica do dia que eu faço para cada paciente. Isso é uma dieta low carb, que tem essa média, né? Nunca acima de 40%, nunca. Ele está sempre para baixo. Então, geralmente, 20, 30, dependendo do paciente, 40, mas ele tem uma boa composição de carboidratos. Ele tem sempre os carboidratos que são associados, combinados com boas proteínas, com boas fontes de gorduras. É assim que a gente monta um cardápio equilibrado. Então eu não preciso necessariamente deixar de comer carboidrato para mim ter energia, para mim poder emagrecer, não é assim que a gente faz, né? As pessoas às vezes se submetem a dietas que a gente chama de cetogênicas, que são dietas que a gente utiliza até como protocolo para alguns tipos de doenças. Né? Alguns tipos de doença requerem uma dieta cetogênica, mas não é uma dieta que ela é praticamente zerada de carboidrato. É uma dieta que a gente faz pontualmente, tem que ser assistida por um profissional e não é para todo mundo que dá para ser feito, então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. E não é uma dieta fácil de você sustentar. Porque a gente precisa de um pouco de carboidrato, a gente fica mais feliz. Como eu falei, ele é combustível, ele traz pra gente uma felicidade, ele traz pra gente um bom humor, né? Porque ele aumenta alguns neurotransmissores, por exemplo, a serotonina é um dos neurotransmissores que se aumenta quando a gente come carboidrato. Mas aí que eu quero ensinar o pulo do gato pra vocês é saber que carboidrato, que quantidade e como que eu vou combinar, como que eu vou preparar para mim não ter o prejuízo que ele pode dar. Bom, e aí eu falei para vocês que uma das maneiras da gente escolher os carboidratos além de escolher os complexos, a gente escolher aqueles que têm mais baixo índice glicêmico. A gente tem várias tabelas hoje na internet que me falam sobre índice glicêmico. Então, quando a gente tem um índice glicêmico abaixo de 75, a gente considera o alimento de baixo índice glicêmico. De 75 aí até 95, ele vai ter um médio índice glicêmico. E acima de 95 ele tem alto. Mas não precisa decorar isso, é só para vocês saberem que isso existe, que isso marca a velocidade que a glicose chega na nossa circulação.
E tem coisas que, como eu falei para vocês, interferem nessa velocidade de chegada da glicose do alimento fonte de carboidrato. Primeiro é a maturação. Então, se eu tenho, por exemplo, uma fruta mais madura, eu tenho maior teor de carboidratos, certo? Gente, vocês me desculpem, mas alguma sala aqui está fazendo obra e deve estar com esse ruído atrás de vocês, mas espero que vocês estejam escutando. Moreira, olá, 3793. Olá, doutora, beijinhos de Portugal. É isso aí, deixa eu ver, já que eu parei agora, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tem algumas pessoas que me mandaram perguntas, eu vou respondê-las. Eu só quero ter tempo. Oi, Adriana Galvão. Aqui, deixa eu ver quem que entrou aqui. Marlete Bonetti, é isso? Aí, oi, Marcos, tudo bem? A Fabiana falando que adora as lives, boa noite, vamos lá. Bom, quando então eu tenho um alimento mais maduro, eu tenho o índice glicêmico dele, a quantidade de carboidratos dele é maior. Por exemplo, uma banana madura, ela vai ter um índice glicêmico maior, porque ela tem um conteúdo de carboidratos maior do que uma banana mais verde, menos madura. Mas isso não quer dizer que eu vou comer uma fruta, por exemplo, que não esteja no seu grau de maturação adequado. É só para saber que isso interfere na quantidade de carboidratos presente mesmo na fruta. Então, é o grau de maturação. Uma coisa que também interfere, gente, é o processamento. Então, como eu falei para vocês, se eu liquidifico, se eu passo no mix, se eu trituro essa fibra, eu perco a ação da fibra do alimento e eu vou aumentar o índice glicêmico. Então eu tirei a fibra. A fibra é uma parte do alimento que nós não conseguimos absorver, mas ela é super importante. Ela é um pré-biótico, ela alimenta bactérias do bem. Ela vai formar um gel também, as fibras solúveis, presente, por exemplo, no feijão, na ervilha, em lentilha, a chia. E essas fibras que são solúveis em água, elas formam esse gel e vão fazer com que a gente tenha mais saciedade, vão fazer com que aquele carboidrato que a gente esteja comendo seja digerido de uma forma mais lenta, né? Promova a saciedade por um tempo melhor, nivela os níveis glicêmicos. Ela também, as fibras são sequestradoras de colesterol, abaixam os níveis de colesterol, melhoram, como eu falei, o trânsito intestinal. Então elas melhoram toda a nossa biota intestinal, que são as bactérias do bem. Então, quando eu liquidifico a fibra, eu vou fazer com que o índice glicêmico do alimento aumente. Isso não é legal. Por isso que é melhor vocês comerem uma laranja do que tomar um copo de suco de laranja, que é uma frutose pura, né? Que vai ter um índice glicêmico altíssimo, que vai aumentar muito a sua glicemia. E quando chega a glicose na circulação, não interessa se veio do suco ou de outro alimento açucarado, como um suco de caixinha. Obviamente que eu tenho vitaminas, minerais aí no suco de fruta natural, mas chegou frutose. E se eu tenho muita frutose, o que vai acontecer, gente? Eu vou aumentar, como eu falei para vocês, triglicéridos, vou aumentar a tecido adiposo, vou aumentar a esteatose hepática, vou interferir na minha resistência insulínica, na minha diabetes, e não é nada disso que eu quero. Então não é para mim tomar um suco de laranja, nem para criança hoje, na alimentação complementar, que a gente faz depois da amamentação, a gente mais prescreve suco de fruta natural. Por causa justamente disso. Então é para comer a fruta. E toda fruta, desde que seja bem higienizada ou orgânica de preferência, tem que ser consumida com casca, com bagaço. Porque vocês vão jogar fora a parte super importante que abaixa o índice glicêmico dos carboidratos pelas frutas que tem aí nessas fibras. Então, ó, o processamento. Outra coisa também é a questão da exposição ao calor. Quanto mais eu exponho o alimento num calor, seja calor seco, seja calor úmido, muito embora a cocção no calor úmido é mais saudável, porque eu preservo a umidade desse alimento, né, do que a desidratação com o calor seco, quer dizer, assar não é tão interessante como cozinhar ao vapor, por exemplo.
Quanto mais eu exponho esse alimento numa temperatura alta, eu vou fazer uma quebra nas moléculas desse carboidrato. É como se eu hidrolizasse, eu pré-digerisse ele. Então eu vou aumentar o índice glicêmico se eu colocar esse alimento muito no calor. E outra coisa, gente, aquela coisa de torrar, mesmo sendo proteína, então, eu fiz o frango grelhado, sola de sapato, deixei dourar o frango quando eu assei, isso também vai aumentar a sua glicemia, tá? Isso promove uma caramelização, né? A gente tem um processo chamado glicação nas nossas células, que aumenta os produtos avançados de glicose, que são os EIGs, e isso faz com que haja um envelhecimento celular e uma alteração glicêmica. Então não é saudável vocês comerem nada tão bem passado, expor o alimento a altas temperaturas por muito tempo. Por isso que eu falei da air fry, por isso que eu tô falando de assar demais, por isso que eu tô falando de um churrasco torrado, que já é ruim pela fumaça, que dirá quando eu faço tostado. Por isso que eu tô falando mesmo do cozimento no fogo, no fogão, uma exposição muito grande também no micro-ondas. Então, fazer alimento em micro-ondas quebra muito a partícula, vai aumentar radicais livres e o índice glicêmico do alimento. Então, cuidado com as temperaturas. Temperatura aumenta índice glicêmico, vai chegar mais glicose na circulação rápido e além disso você tem perdas nutricionais, tá? O congelamento não, o aquecimento sim, seja qual ele for. Então qualquer alimento, fonte de proteína, fonte de carboidrato, já que é o assunto que nós estamos falando agora, tem que ser exposto o mínimo tempo possível na temperatura mais baixa possível, sempre consumir al dente. Não adianta nada vocês fazerem uma cenoura cozida, aquela coisa mole. Não, beterraba, como eu cozinho beterraba, gente? Cozinha ela com casca inteira. Quando vocês forem cozinhar uma cenoura, é inteira e com casca. Quando eu vou cozinhar uma batata doce, é inteira e com casca. Por quê, doutora? Porque quanto menos eu cortar o alimento ou descascar o alimento, eu vou proteger mais a perda nutricional. Eu vou fazer um cozimento mais lento, com fogo mais baixo e deixar o dente, eu vou preservar mais o índice glicêmico, não vou alterar demais esse índice glicêmico, ele não vai ter muita quebra, muita hidrólise. Tá dando para vocês entenderem que a gente tem que fazer esse... Agora tem gente que vai correndo meia hora antes para fazer a comida na cozinha. Isso tem muita gente que faz isso, que descasca o alimento, pica ele, aí para cozinhar rápido, põe um monte de água, põe o fogo forte. Você tá se vendo cozinhando desse jeito? Tudo errado. Tudo errado. Aquele arroz empapado, tudo errado. Né? Então por isso que a gente escolhe o quê? Arroz integral, cozinha al dente. Gente, a gente tem dente para mastigar. Quanto mais eu comer o alimento íntegro, cru, menos cozido possível, melhor. Inclusive os carboidratos. Não esqueçam disso que eu tô falando para vocês. Eu preservo mais as fibras, eu preservo mais o conteúdo nutricional desse alimento, tá certo? Bom, e outra coisa é aquela questão assim, gente, bom, eu cozinhei e eu assei, piorou, aí foi o caos, porque eu tive dois processos de cozimento. Então eu cozinhei a batata e depois eu assei, porque eles gostam dela douradinha. Esquece, índice glicêmico 100, igual, você sabe o alimento que tem mais índice glicêmico? O açúcar refinado e o pão francês, tem 100 de índice glicêmico, né? Então eles são os piores. Quando você faz essa técnica de preparo da sua batata, né, que batata já tem 95, a batata inglesa já tem índice glicêmico alto, quando você passa ela por dois processos, você chega no 100. Piorou. E se eu fizer purê? Piorou mais ainda. Porque quando que eu faço purê, gente, o que eu faço? Eu cozinhei a batata e eu fiz o quê? Espremi a batata. Ou espremi que seja abóbora, ou espremi minha batata doce, o índice glicêmico vai aumentar. Por quê? Porque eu estou fazendo outra quebra nessa molécula. Então a hora que eu ponho na boca, além de comer mais, porque o purê eu não preciso nem mastigar, né, gente? Então eu ponho na boca,
o consumo é maior do carboidrato e a velocidade que vai chegar na forma de glicose é muito maior, né? Então vai aumentar a glicemia, vai aumentar a sua insulina, vai aumentar a sua gordura corporal e todos os problemas aí relacionados a isso. Então, essas técnicas de preparo são importantes. A outra dica bárbara que eu dou para vocês é, quando vocês tiverem um alimento que é rico em amido, que é carboidrato, então o grão, ou a batata, ou o arroz, se você cozinhar e depois resfriar e reaquecer ele para comer ele quente, ou então comer ele frio, eu vou fazer com que esse amido seja mais resistente e não seja tão fácil de ser quebrado, resistente à hidrólise, à quebra. Então isso diminui o índice glicêmico. Então amido cozido ao dente, resfriado e depois reaquecido, eu faço com que ele tenha um amido resistente, tá? Mais resistente a essa quebra. Isso é importante também. Outra coisa super importante é aquela assim: bom, doutora, e aí, eu vou comer um carboidrato de manhã, no café da manhã, eu posso comer um carboidrato? Pode, café da manhã, almoço, jantar. Vou falar do jantar com todas as dúvidas, que todo mundo me mandou essa pergunta: pode comer carboidrato à noite? Eu vou falar, pode ficar até o fim da live que eu vou falar isso, tá? Olha só, pode comer o carboidrato, mas vai escolher um bom carboidrato para comer no café da manhã, que eu vou falar quais são as opções dentro desses complexos aí, né? E aí eu vou combinar o meu carboidrato tanto no café da manhã, como no almoço, como no jantar, como nos lanches intermediários, com o que, gente? Ou com uma proteína, ou com uma gordura, né? Fibras que vão estar juntas aí associadas, que também são importantes. Isso vai fazer com que eu module minha glicemia. Então esse carboidrato vai chegar mais lentamente ainda na circulação, né? Se eu escolhi um carboidrato complexo, ainda juntei ele com uma proteína, juntei ele com uma gordura, então a minha digestão vai ser mais lenta. Eu vou me sustentar por mais tempo, né? Isso é importante, vai me dar saciedade por um tempo prolongado, sem causar pico glicêmico, pico insulinêmico, né? Mantendo uma energia de uma forma constante, mantendo meu bom humor, minha vitalidade. Então o que eu não posso é fazer o consumo isolado de carboidrato, uma refeição só de um prato de massa, totalmente errado. Ah, eu vou no restaurante, doutora, eu como só uma massa. Ah, por quê? Porque a salada é cara e eu não gosto de salada. Aí hoje eu só resolvi comer massa. Tudo errado, daí vai ficar com uma super sonolência e esse carboidrato vai virar gordura rapidinho, aumenta a insulina e vai ser uma avalanche de coisas erradas que vão acontecer no metabolismo quando você fizer de uma refeição só um prato de massa, por exemplo, tá? Ou então aquele paciente que come o pão, né, ou a bolacha, ou um bolo de fubá, que é basicamente a base de farinha de açúcar, né, enfim, ou qualquer outra farinha, uma farinha de trigo. Então, se você comer só esse monte de farináceo de manhã logo cedo e ainda tiver um leite com café, por exemplo, que o leite tem lactose, não esqueçam que é açúcar simples, o leite também aumenta a sua glicemia, embora tenha parte proteica. E aí eu pego uma manteiga e coloco no pão, gente, é lógico que isso é péssimo e vai aumentar a sua glicemia muito rápido, né? Se o pão tiver aí, um pão feito em casa, eu nem vou falar pão comprado pronto, viu, gente? Porque o pão comprado pronto, se vocês forem olhar no rótulo, o índice glicêmico dele também é rápido. Não pensa que pão integral é aquela mil maravilha que eu posso comer à vontade. Não é, e sinto muito dizer pra vocês. Isso não é a Roseli que tá falando, né? É só vocês olharem no rótulo e verem que a quantidade de carboidrato de um pão integral é altíssima. A quantidade de carboidrato de uma torrada, mesmo sendo integral, é alta. Tá? Então cuidado com essas ideias errôneas que vocês têm. Mas se eu comer uma mandioca, se eu comer uma batata doce, eu tenho uma quantidade de um carboidrato bom que eu posso comer. A fruta é um carboidrato bom. E se eu juntar com iogurte, se eu juntar ela com ovos, se eu juntar ela com frango, com atum, com tofu, que é uma proteína boa,
Aí, se eu tiver também uma linhaça, ou uma chia, ou qualquer amêndoas, castanhas, aí eu componho um café da manhã equilibrado. Então a fruta foi minha fonte de carboidrato, ou a quinua é uma grande fonte de carboidrato, as minhas raízes são outras fontes de carboidratos, eu tive uma proteína de alto valor biológico como o ovo, por exemplo, ou se eu posso comer uma fatia de queijo, ok, ou posso comer um iogurte, ok, ou como eu falei, as outras fontes de proteína e uma gordura boa. Isso sim é um café da manhã equilibrado. E no meu almoço, eu escolhi um prato de salada que vai ter bastante celulose. Lembra que todas aquelas fibras também têm carboidratos, legumes têm carboidrato, a cenoura tem, a beterraba tem, né? São fontes também de carboidrato. Os grãos têm um amido ali, né? E aí eu comi a salada crua, os legumes e vegetais, eu comi minha proteína, que é carne, frango, peixe ou ovos, numa quantidade de 120, 150 gramas, e comi como fonte de carboidrato também, né? Eu posso estar comendo aí ou batata doce, ou um pedaço de mandioca, ou então a colherinha de arroz integral, né? Posso combinar com outra fonte de carboidrato que é o feijão, ervilha, lentilha e grão de bico, mas daí eu como menor quantidade. Quem gosta de comer mais os grãos, tira a mandioca, tira a batata doce, tira a abóbora para comer mais grão, mais feijão, mais lentilha, ou então eu faço uma combinação, um pouquinho de cada um deles, porque os dois agora vocês estão vendo que se transformam em glicose. Por isso também de eu fazer essa live, porque toda vez que eu mostro o que eu tô comendo, as pessoas falam: doutora, a senhora não come arroz e feijão? A senhora não come carboidrato? Gente, se põe grão na refeição, se você põe feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, você não precisa. É aí tua fonte de carboidrato. É essa a fonte, não precisa comer necessariamente o arroz, a batata doce ou a mandioca. Se você põe a cenoura em maior quantidade, a beterraba, também são fontes de carboidrato. A abóbora é fonte de carboidrato. E se de repente eu não quero comer essas fontes de carboidrato, mas eu quero comer uma fruta depois do almoço, isso também é uma fonte de carboidrato, vai se reverter em glicose. Então eu posso comer a salada, um legume, a proteína e uma fruta. Ponto. E se eu escolher também para o meu jantar uma fruta, eu estou comendo carboidrato. Isso não vai me engordar se diante de um contexto alimentar, de um plano alimentar, de um dia alimentar, eu tiver dieta equilibrada. Se eu tiver a quantidade calórica ideal para mim, se eu quiser emagrecer, eu tenho que ter um déficit calórico. Então não é porque eu vou comer carboidrato à noite que eu vou engordar, se eu tenho no dia uma dieta com déficit calórico e eu controlei meus carboidratos ao longo do meu dia, escolhi carboidratos de baixo índice glicêmico, escolhi carboidratos combinados com proteínas, com gorduras, com fibras que não foram isolados, e eu tenho esse déficit calórico. Qual é o problema de eu comer alguns morangos à noite? Eu não vou dar para o paciente que quer emagrecer, por exemplo, uma manga, banana. Não vou dar, porque são frutas que têm mais quantidade de carboidratos. Não vou precisar necessariamente entrar com arroz, com mandioca, mesmo que é carboidrato bom. A menos que ele fale assim: ó, doutor, eu prefiro colocar um carboidrato salgado do que um carboidrato doce. Então ele não quer fruta, ele gosta de coisas mais salgadas. Então aí eu ponho um pouquinho da quinua, ou um pouquinho da batata doce, ou um pouquinho da abóbora. Sempre assim, entendeu? É um pouco. Isso tem que estar todo ele planejado para suas necessidades individuais. Não é comer um monte. Gente, carboidrato, como eu falei para vocês, a dieta é low carb. Se ela tem de 20 a 30% de carboidrato, o carboidrato sempre vai ser a parte que menos vocês vão comer. Vocês vão comer um prato de salada, vocês vão comer legumes e verduras, né? Vocês vão comer uma boa fonte de proteína numa quantidade satisfatória, porque mulher tem mania de economizar em proteína. Come uma boa quantidade de proteína para dar inclusive saciedade para vocês, né? Então é um frango, é um peixe, ou é uma carne, ou são ovos, ok, né? Ou se eu sou vegetariana, ou se eu sou vegana, eu vou colocar o cereal com grão, vou colocar uma quantidade maior de grão, né? Posso colocar um tofu, posso colocar um shimeji, que tem boas fontes também de proteínas. Então, pensando que sempre o carboidrato vai ser a parte que vocês vão degustar. Então é a menor quantidade que vocês vão comer, não precisa deixar de comer.
só que vai comer em menor quantidade. E, se possível, a última coisa a ser consumida da refeição. Por quê? Porque vocês concordam que a velocidade de digestão, quem primeiro entra vai ser o primeiro a sair. Se eu coloco o carboidrato por último, primeiro foi a fibra, depois foi a proteína, né? Para depois ser o carboidrato. Então, a velocidade de absorção, a velocidade de chegada dessa glicose vai ficar mais lenta ainda, tá certo? Então, a gente tem até alguns estudos, lógico que isso é muito difícil de fazer, né? Não é funcional. Que come a salada, come a proteína com legumes e vegetais e depois de um tempo, espera uns 15, 20 minutos, aí come o carboidrato. Pode ser feito isso com a fruta, né? Não tem problema nenhum. Como eu falei, a fruta também é uma fonte de carboidrato. Não esqueçam disso, gente. Então, muito paciente que come fora, às vezes eu falo, ó, se não tiver nenhum carboidrato legal para comer, às vezes não vale a pena, né, comer um arroz branco que não tem nada de nutriente, por exemplo, ou só tem um macarrão lá que tá totalmente cozido, que também não vale a pena, ou um purê de batata, que quando come fora tá cheio de leite, de manteiga, de queijos de ralado, que às vezes eles põem lá, aqueles queijos bem ruins, né, porque lembra que o restaurante precisa ter lucro, e como eu falei para vocês, o purê de batata ele tem índice glicêmico alto, então come uma fruta, a salada crua, legumes ou verduras, proteína e uma fruta. Qual é o problema? Você está comendo carboidrato, tá? Não esqueçam disso que eu tô falando. Falei da modulação, falei da quantidade e agora deixa eu complementar essas coisas que são importantes, ó. Porque eu falei que quando você come muito carboidrato, você vai ter mais risco de ter diabetes, resistência insulínica, colesterol elevado, triglicérides elevado. A gente vai ter mais fome, principalmente se esse carboidrato refinado, porque ele vai dar um pico de glicemia e de insulina. E toda vez que você aumenta muito a sua insulina, se abaixa muito sua glicemia, você vai falar pro teu corpo: eu preciso de comer, eu quero alimento energético, me dá mais carboidrato. Então você vai ficar com mais fome ainda, hein? Se não tiver esse equilíbrio, essa combinação que eu falei, né? E aí, gente, a piora no trânsito intestinal, a piora da sua microbiota intestinal vai ser muito grande, porque você vai fermentar mais, vai dar mais gases, né? Não esqueçam disso. Vai ter uma tendência maior para ter obesidade, porque a insulina, gente, ela é obesogênica. Né? Peçam sempre para poder monitorar, para poder avaliar sua insulina de jejum. E vejam, ela é até mais importante do que a glicemia. Ela é mais importante. Eu peço sempre hemoglobina glicada, que é a média glicêmica, a resistência insulínica, que é o Romair, para ver se você está com resistência insulínica, e a quantidade de insulina em jejum. Como eu falei para vocês, não deixem ela subir acima de 10, pelo amor de Deus. Cuidado, porque a insulina é obesogênica, porque além de ela aumentar tecido adiposo, ela também inibe a queima de gordura, tá? Então, cuidado com isso, ela é inflamatória, né? A gente sabe que quem come muito carboidrato vai inchar mais, porque cada molécula de glicose vai levar para dentro das células também água, então vai ter mais retenção. A retenção, então, não vem pelo excesso só de sal, vem também pelo excesso de açúcar e carboidrato refinado. Piora a sua imunidade, vai te envelhecer mais por causa daquele processo de glicação, vai ter mais tendência a ter doenças neurológicas. Vocês sabem que Alzheimer é a diabetes tipo 3? O excesso de açúcar no sangue é glicotoxicidade neurológica, tá? Não esqueçam disso, gente. Então, o açúcar, ele enferruja, ele vai fazer um problemaço a nível de vaso circulatório, aumenta a doença cardiovascular, aumenta seu ácido úrico, aumenta a sua esteatose hepática. Então, vocês acham que é pouca coisa? Ah, doutor, ácido úrico alto, gota, vem porque excesso de proteína, nem sempre. Às vezes é daquela bendito carboidrato que vocês comem. E vocês pensam que comendo alimentos que vocês olham lá no rótulo, low carb, zero açúcar, dá uma olhadinha se tem maltodestrina, dá uma olhadinha se tem destrose, dá uma olhadinha se tem açúcar invertido, dá uma olhadinha que tipo de adoçante tem aquele alimento, gente. Porque às vezes eles põem zero açúcar, mas põem tudo isso para adoçar.
né? Xarope de glucose, né? Agave, o mel tem índice glicêmico altíssimo. Ah, é açúcar demerara, ah, é açúcar mascavo. Gente, açúcar é açúcar. E todos eles têm índice glicêmico alto. A única vantagem, se é que existe, que é o açúcar demerara tem um pouco mais de minerais, o mascavo tem mais minerais, né? Mas cuidado, se eu vou usar isso de vez em quando, é uma pessoa que não tem nenhum problema metabólico desse aí, ok, né? Eu tô falando de uma criança, de um adolescente, de uma gestante que não tem nenhum problema metabólico, repito, vou usar com moderação, de vez em quando uma colherinha, ok. Mas o problema é que, como ele é muito palatável, esse sabor doce demais, o que acontece, gente? Acaba viciando, o açúcar vicia, porque ele aumenta uma região de cérebro de recompensa. Ele aumenta um neurotransmissor chamado dopamina, que é o do vício, que é do vício do cigarro, que é do vício da bebida, que é do vício do açúcar. Então, o açúcar é tão tóxico quanto ao álcool. A única diferença, gente, é que o álcool deixa a gente com comprometimento cognitivo e motor, né? E o açúcar refinado, esses açúcares todos simples que eu acabei de falar para vocês, ele não tem esse prejuízo. É o que é pior, porque você acaba comendo mais. Chega uma hora a bebida alcoólica que você para. Agora, o carboidrato, você não tem fim, né? Você come o dia inteiro e não tem fim. Quanto mais você come, mais você quer comer e mais dependência você fica dele. Por isso que quando a gente faz uma alimentação correta, desde a primeira do dia, ao longo do seu dia, vocês vão ver que vocês não vão ter compulsão por carboidratos se vocês escolherem esses que eu tô falando, tiverem uma técnica de preparo adequada, combinarem ele com proteína, gorduras, fibras, né? Esses carboidratos complexos, isso não vai dar compulsão para vocês, né? O simples sim. Agora, eu preciso falar uma coisa para vocês. Ai, que até muitas dúvidas que eu recebo do paciente dessa maneira. Bom, vamos falar do pão. Ai, o vício do pão. Doutora, eu não fico sem pão. Pelo amor de Deus, pandemia, comi pão até. Gente, pão francês, pão de hambúrguer, pão de hot dog, pão, bisnaguinha. Tudo isso, gente, pelo amor de Deus, é alto índice glicêmico, vai se transformar um balde de glicose chegando na circulação, né? Então, quer dizer, para quem não quer ter nenhum desses tipos de doença, não é só a obesidade, hein? Eu tô falando das doenças. Esquece de comer esses pães. Se for comer esse pão, é um a cada um pouquinho, uma vez ou outra, tá? Então, um fim de semana, mas não vai fazer tudo errado, vai esperar fim de semana fazer tudo errado também, por isso que não tem dia de lixo. Daí come tudo errado, não é assim. Não é só o problema do glúten, o problema é da carga glicêmica que tem esses pães. Tá? Aí eu vou pegar e vou falar assim pra vocês, porque tem esse problema, né, também. Não, mas doutora, eu tô comendo agora pão sem glúten. Tudo bem, eu tirei o glúten, né? Se eu sou uma pessoa que eu vejo que o glúten tá me estufando, tá me inflamando, né? Por eu me expor tanto até pão, tem muitos pacientes que criaram a sensibilidade ao glúten e não são celíacos, justamente porque comeram demais alimentos ricos em glúten, um deles é o pão, e aí começou a comprar o pão sem glúten, porque julga ser um pão mais saudável. Só que o pão sem glúten também tem alto índice glicêmico. Ele é feito de farinha de arroz, é farinha de milho, então cuidado, ele não tem carga glicêmica baixa. O pão que tem carga glicêmica baixa é o caseiro que você vai fazer na sua casa, que vai te dar um pouquinho mais de trabalho, só que você pode fazer e congelar, e você vai ter uma durabilidade melhor se você congelar ele, lógico, não precisa ter esse trabalho todo dia, mas em compensação vai ser um pão que você vai fazer com ovos, você vai fazer com farinha de amêndoa, com uma farinha de quinoa, ou com uma farinha de linhaça, né? Então são farinhas melhores, você pode pôr um azeite de oliva, você pode pôr as ervas, você pode pôr a cúrcuma, você pode pôr castanhas, aí é o senhor do pão. Aí sim eu posso te dar uma fatia, controlando calorias, se eu quero emagrecer, né? Lembra disso, né, gente? Então aí eu faço o quê? Eu dou esse tipo de pão para o paciente. Esse é um pão saudável que eu aconselho.
Dá mais trabalho? Dá, mas é um pão que dá para ser consumido, tá? Agora, o pão integral normal não é o... Ah, doutora, é um pão integral, ele não tem o glúten, mas é integral. Posso comer? É muito pequena a diferença que eu tenho entre o pão branco, o pão sem ser integral e o pão integral. A carga glicêmica é muito pequena a diferença, tá? Muito pequena. Então, não adianta nada eu trocar quase 6 por meia dúzia. Então, mesmo sendo integral, cuidado. Agora, eu tenho um pão de fermentação natural, que ele se degrada mais lentamente, embora tenha glúten. Então, esse também é um menos ruim, né? Então, esse é o que eu tô falando numa escala de menos ruim, tá, gente? Mas tem que ter cuidado. A mesma coisa, a torrada integral. Então, cuidado, torrada integral, ela tem muito pouca diferença da torrada que não é integral, da tradicional. Então, não dá pra mim... A hora que vocês vão ver lá, quanto tem de fibra? Tem 0,5. Tem 1 grama de fibra. Nossa, que bela porcaria, é muito pouco. Por isso que quando vocês fizerem o recheio do pão, ou o recheio do pão integral, ou do pão de fermentação natural, ou do pão sem glúten, ou da torrada integral, tem que ser um recheio nutricionalmente bacana. Então vamos fazer um belo patê de tofu, vamos fazer um belo patê de frango, de atum, vamos pôr uns ovos mexidos, vamos fazer tipo um requeijão de abacate e vamos colocar um ovo em cima, ou até um requeijão de abacate e colocar o de castanha, e vamos colocar uma fatia de queijo meia cura, se eu posso comer, que ele tem menos lactose, ou um queijo Minas padrão, ou um queijo mussarela de búfala. Então tudo depende do que você pode consumir, mas é uma fonte de proteína. Então sempre um pão desse, a quantidade é pequena. Então é uma fatia, 1 ou 2 torradas, com uma boa fonte de proteína, com uma boa fonte de gordura, para ele não ficar com essa carga glicêmica tão alta, chegar na forma de glicose tão alta. A mesma coisa, a questão de cookies integrais. Ai, doutora, que vontade de comer. Tem cookie integral? Tem, gente, tá bom, eu posso dar, tem várias marcas. Mas assim, não vão pensando que é um super alimento. Não é mentira. Que nutriente eu tenho num cookie integral? Nada. Não é muito melhor entrar com uma fonte de uma fonte de carboidrato que seja uma fruta? Não é muito melhor entrar com um pedaço de mandioca, com um pedaço de batata doce? Mas doutora, às vezes eu quero comer um cookie. Tudo bem se for às vezes. Lembra que eu tô falando. E aí tem muita gente que ainda me pede assim, doutora, para treinar, se tiver me escutando, já pode falar, para treinar, eu ia ficar tão feliz se eu comesse uma torradinha com a geleia diet. Pode ser? Não pode. Sabe por quê? A geleia diet tem índice glicêmico alto. Ela só não tem um açúcar refinado. Dá uma olhadinha na lista de ingredientes dela. Ela passou por processamento. A fruta, quando é processada, ela vai aumentar o índice glicêmico. Então não adianta comprar geleia diet. Não adianta, gente. Mas é adoçada com açúcar da maçã. É adoçada com adoçante, com estévia, com talmatina, com xilitol. Gente, mas eu não posso negar que ela vai ter índice glicêmico, ainda juntando com a torrada, né? Então, vejam bem, eu tenho que falar para vocês o que tem índice glicêmico alto. Isso é uma combinação de 2 carboidratos. Então, cuidado com isso. A geleia, se eu quiser comer, eu faço até em casa, ou eu como de vez em quando. Mas é aquela coisa um pouquinho, gente, né? Não dá pra falar. Eu prefiro que vocês coloquem a geleia numa fatia de queijo. É melhor, porque o queijo é fonte de proteína. Melhor do que eu colocar num pão ou numa torrada. Eu sei que muitos de vocês vão me achar maluca, mas a combinação é mais saudável, tá? Frutas desidratadas, índice glicêmico alto. A tâmara é saudável? A ameixa, damasco, uva passa, cranberry. Só que eu desidratei, eu tirei água, o índice glicêmico aumenta. Então lembra, passou por processo, processou, índice glicêmico aumenta, a velocidade de chegada de carboidrato é muito rápida. Então essas são coisas para vocês comerem esporadicamente e um pouquinho,
para quem quer evitar aumento da glicemia, aumento da gordura corporal, aumento da insulina. Tapioca é farinha de mandioca, índice glicêmico alto. Por isso que a gente tem que usar pouca tapioca, pôr muito recheio proteico e pôr uma linhaça, pôr uma chia, pôr um azeite, pôr castanhas para baixar o índice glicêmico dela. Eu já prefiro dar mandioca, tá? Mas tem gente que quer o tapioca. Ah, você quer comer cuscuz? Ok, mas tem que ter um queijo lá, ou tem que ter ovos mexidos, porque o cuscuz também tem índice glicêmico alto, é feito de milho, tá? Granola, gente, tem granolas aí que você fala, putz, mas é sem glúten, doutor. Ai, meu Deus do céu, cuidado, porque se não for aquela granola cheia de nuts, de castanha, nozes, amêndoas, vai ser granola que é muito carboidrato. Então, às vezes você come a fruta, a granola, a fatia de pão, põe a geleia e fala, olha, por que será que eu tô comendo tudo isso e tô sem energia? Porque numa mesma refeição, você teve uma carga glicêmica imensa. Você só comeu carboidrato. Então não dá para ser assim. Você escolhe um desses como fonte de carboidrato, aí escolhe uma fonte de gordura e escolhe uma fonte de proteína. Certo? Deu para entender, gente? Que nem tudo que reluz é ouro. Então eu quero comer um iogurte com a granola, mas escolha uma granola mais à base de castanha, de amêndoas, né, de linhaça, de chia. Até por isso que eu sempre oriento fazer granola em casa, muito mais barato. Então tritura essas castanhas, essas amêndoas, põe um pouco de canela para temperar que fica gostoso, pode pôr coco desidratado que fica ótimo. E aí se você quiser pôr uma uva passa ou uma colher de aveia, ok, dá para pôr, isso é fonte de carbo. E aí guarda num pote. Então se eu quero tomar um iogurte com essa granola, uma colher, e aí de repente, doutora, posso colocar, por exemplo, morango. Morango tem baixo índice glicêmico. Aí eu coloco alguns morangos picadinhos, ok, porque minha carga glicêmica tá baixa ainda, tá? Agora não dá para usar iogurte com uma granola, mais uma banana, mais a aveia, mas eu gosto de mel na aveia, aí fica muito carboidrato, tá? Esquece, não dá para ser assim. E o carbo à noite engorda, doutora? Bom, essa é a pergunta. Nossa, 8 horas, meu Deus do céu. Como eu expliquei para vocês, gente, o carbo à noite só vai engordar se vocês comerem carboidratos refinados. Não adianta fazer tudo certo, aí, não, o dia inteiro não comeu carboidrato. Ai, doutora, carboidrato durante o dia não me faz falta, mas chega à noite, meu Deus do céu, é lógico, se privou do carboidrato quando deveria comer, aí chega à noite, teu corpo vai pedir uma recompensa. É sinalização de recompensa, já que eu trabalhei, já que eu treinei, já que eu fiquei estressada, lógico, eu vou precisar de algo que me dá prazer, que é palatável e que atinge essa região de cérebro de recompensa, que aumenta a minha dopamina. Então eu tenho que ir para alguma coisa doce. E aí eu escolho um chocolate ao leite. Eu posso ir para o chocolate amargo, 70% de cacau, nibs de cacau, né? Cacau em pó, mas eu não vou para esse bendito chocolate ao leite, gente. Esquece isso, faz tudo certo durante todo o dia. Aí é lógico, a questão de noite, poder ou não poder, é lógico, a nossa digestão é mais lenta, o armazenamento é mais fácil à noite, porque eu não tenho gasto calórico depois, né? Então é óbvio que eu vou fazer da minha refeição jantar uma refeição mais leve do dia. Mas eu posso comer um pouquinho do carbo, como eu falei para vocês, na forma da fruta, ou um pouquinho de quinoa, ou um pouquinho de mandioca, se eu sentir essa necessidade, né? Ou então falar, não, eu não quero, eu vou comer salada, legume, proteína, mas eu quero meu chocolatinho à noite. Ok, ele vai ser o seu carboidrato da noite. Então escolha, faça as escolhas inteligentes. Não dá pra gente fazer, comer de tudo a hora que quer, o quanto quer, não dá. Se eu quero ter uma saúde boa, vitalidade, energia e tudo mais. Isso eu tô falando para a maioria das pessoas. Lógico que cada caso é um caso. Se eu tô falando de um idoso, de um gestante, de uma criança, eu não vou estar falando isso para vocês. Falando isso que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, carbo à noite só engorda se vocês escolherem o carboidrato errado, comer na quantidade errada, né? Aí, em grande quantidade, obviamente, isso vai acontecer. Agora,
alimentação low carb, essas escolhas de carboidratos boas, na quantidade certa, fracionado e combinado, vai dar para vocês a longevidade. Viver mais com mais saúde possível. Esse é o lema, gente. É por isso que eu tô aqui, né? Falando tudo isso para vocês agora, nesse momento, tá? E vicia porque eu já falei para vocês, qual carboidrato vicia? Os refinados. Cuidado com eles, gente, esses carboidratos simples, esses carboidratos que vão ter uma velocidade de absorção rápida. Quem não escutou essa live do começo, vai escutar, né? Escuta ela outras vezes, que vocês precisam ter isso bem na sua cabeça. Lógico que além do carboidrato, você ter boas fontes de proteína, de gordura, ter um estilo de vida adequado, pôr a prática regular de exercício, modular meu estresse, ter um sono reparador, mas sem dúvida nenhuma, né? Essa questão agora eu acho que deve estar bem clara para vocês, né? Evitar todos esses carboidratos processados, esses alimentos. Vocês não sabem quanto carboidrato está escondido. A indústria alimentícia usa os carboidratos porque é barato. Ele carameliza, ele dá cor, ele dá paladar, ele vicia. É isso que a indústria quer. Por isso que quanto menos alimento industrializado, melhor. Escolham alimentos mais naturais. Quanto mais natural for a sua alimentação, mais saudável ela vai ser. Não tenha dúvida. Tem um ditado que diz: quanto mais longa a vida do produto alimentício que você tiver consumido, mais curta vai ser a sua vida. Quanto mais você comer alimentos de durabilidade longa, pior vai ser. Tanto é que vocês veem esses montes de adoçantes, montes de conservantes, até usando esses diets e tudo. Cuidado, leiam a lista de ingredientes, gente. Então é isso que eu quero passar para vocês, queria passar para vocês, né? Eu acho que eu respondi as perguntas de quem me fez, a Carmen, a Fabiana, né? Enfim, e quem eu não respondi, pode me mandar aí, que eu não respondi quase nada, né, gente? Mas que eu respondo com certeza, eu vou respondendo ao longo aí da possibilidade, tá bom? Bom, gente, eu vou ter que parar agora, porque senão não consigo salvar a live. Como é bom ouvir quem entende do assunto. Olá! Bom, gente, um beijo! Ovo aumenta a taxa de colesterol? Não, se ele não for frito com óleos vegetais. Ele tem que ser feito ou no óleo de coco, ou no fio de azeite, ou cozido ou mexido sem gordura. Aí ele não aumenta seu colesterol, em hipótese nenhuma. Só se ele for frito em óleo de canola, em óleo de soja, em óleo de girassol e assim por diante, tá? Bom, que mais? Falou tudo, boa noite, ok? Boa noite, queridas! Até a próxima live. E quem eu não respondi, pode passar as perguntas pra mim. Tchau, gente, até, hein? Não precisa ficar com fobia de carboidrato, é só saber qual, agora vocês já sabem. Tchau, gente, obrigada, viu?